E nós começamos falando sobre a prisão do monstro, o maior assaltante de banco do Brasil. A prisão foi o principal assunto hoje num evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Balança a reportagem. O governador Geraldo Alckmin reuniu os delegados de polícia para anunciar a criação da primeira delegacia especializada para pessoas com deficiência física. Mas o comentário principal entre eles foi a prisão de Rolídio Gama, o monstro. Nas condenações já somos 32 anos, quase 33 anos de cadeia, né? E fora as outras que virão agora. O Departamento de Capturas da Polícia Civil fez a prisão depois de anos de investigação. Monstro roubava bancos desde 1991. Foi preso 2 vezes, mas fugiu do presídio no interior do estado. Um ladrão milionário que pagou caro para escapar da prisão. Ele tem dinheiro suficiente para se manter numa situação confortável. Monstro passou a noite preso na carceragem do 2º DP no Bom Retiro. Ficou sozinho na cela, aguardando a transferência para a penitenciária. Nos últimos 6 anos, Monstro sempre conseguiu escapar dos cercos policiais. Usava identidades falsas, fazia várias viagens, passava temporadas no sul do país e também se escondia em bairros afastados na zona leste de São Paulo. Com a prisão dele, a polícia acredita que vai encerrar dezenas de investigações de assaltos a banco em São Paulo. Esse pessoal que já vem com, vamos dizer assim, com um know-how de muitos anos no crime, não tenha dúvida nenhuma que acaba sendo muitas vezes um agente multiplicador. Então, quanto mais eliminarmos esse tipo de vida pernicioso à sociedade, melhoramos. Bem, antes de conversar com o Percival de Souza, tem mais uma reportagem, viu, Percival, sobre este assaltante super perigoso, Monstro. O monstro que foi abordado por policiais disfarçados de turistas. Ele estava na casa de amigos para comemorar a virada do ano no litoral norte. Balança na tela. O esquema de segurança reforçado tem uma justificativa. Dentro deste carro está Rolídio Gama, ou o Monstro, como é conhecido o maior assaltante de banco do país. Ele estava foragido há 7 anos, depois de ter fugido da prisão em 2007. Vestindo regata, bermuda e chinelos, Monstro foi conduzido sem dar uma palavra. Monstro foi preso no litoral paulista, na cidade de São Sebastião. Ele passava a virada do ano com a família na casa de um amigo. Ao sair para fazer compras de supermercado, acabou pego por policiais disfarçados de turista. A partir do momento que nosso pessoal chegou, ele se entregou, né? Ele viu que não haveria possibilidade nenhuma de resistência e acabou se entregando. Monstro foi preso a primeira vez em 91, pelo que se tornaria no futuro sua especialidade, roubo a banco. Pelo crime, ele ficou atrás das grades 6 anos, mas ganhou o direito de cumprir a pena em regime semiaberto e fugiu, iniciando assim sua longa carreira no crime. Só de assaltos a banco, ele é acusado de participar de mais de 50. O mais rentável deles aconteceu em 99. 39 milhões de reais foram levados por Monstro e a quadrilha dele. Durante os longos anos em que praticou o crime, Rolídio Gama mudou bastante seu modo de agir. De bandido violento que ameaçava funcionários com um revólver na mão, ele se tornou um ladrão bem vestido, cheio de disfarces e tranquilo. 5 da tarde, fim de expediente nesta agência bancária. Monstro e seus comparsas se preparam para entrar neste banco localizado num bairro nobre da zona sul de São Paulo. Monstro está de camisa branca, de costas, e finge usar o caixa eletrônico. Os outros simulam preencher boletos de depósito. No horário combinado, 1 a 1, eles invadem a agência. Monstro é o segundo a entrar. Repare que o comparsa que chega logo atrás, conhecido como Velho, pega o controle do alarme deixado pelo vigia em cima do balcão. O quarto integrante entra e o caminho fica livre para o maior assaltante de banco do país. Com o vigia rendido, eles entram de surpresa na tesouraria, onde a gerente fecha o balanço. Ela está contando dinheiro. Com maços de notas em cima da mesa, o bandido não perde tempo. Os criminosos também aproveitam que o cofre foi deixado aberto e levam tudo.
Monstro leva a gerente para a parte de trás do caixa eletrônico. Ele quer as bandejas lotadas de dinheiro e consegue. Calmo, tranquilo, depois de recolher o dinheiro, ele ainda guarda as bandejas vazias para que o caixa eletrônico continue funcionando, sem chamar a atenção dos clientes. Durante o assalto, o criminoso ainda tenta acalmar a gerente e manda parte da quadrilha que está lá fora servir água com açúcar para ela. Depois de roubar tudo o que queria, Monstro sai com os comparsas pela porta lateral da agência, levando R$500 mil. Segundo a polícia, nos últimos anos, Monstro chegava a roubar por mês entre 2 e 3 bancos e acumulou ao longo desses anos de crime 45 mandados de prisão contra ele. Monstro conseguiu ficar tanto tempo em liberdade graças a identidades falsas e muitas viagens. Ele costumava passar temporadas no sul do país, no litoral paulista e também na zona leste de São Paulo. E atenção, atenção agora que nós vamos direto ao Departamento de Homicídios, o DHPP aqui de São Paulo, onde está o repórter Rogério Guimarães, acompanhado do delegado responsável pela prisão do monstro, o delegado Adilson da Silva Aquino. É isso, Rogério? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde a todos. Aqui também no prédio do DHPP funciona a divisão de capturas de São Paulo, que fez a prisão do monstro. Com a prisão dele, Mota, um número impressionante da polícia foi divulgado. De 2009 para cá, o monstro participou, liderou 45 assaltos a banco em São Paulo. O último aconteceu em dezembro agora do ano passado, dia 3 de dezembro, a uma agência bancária que fica na Avenida Paulista, em frente à estação Trianon MASP do metrô. Nesse último roubo foram levados aproximadamente R$300 mil. 45 assaltos confirmados até agora, mas esse número pode chegar a 70 assaltos. O monstro já chegou no CDP de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, o centro de detenção provisória aqui na capital paulista. Ele passou a madrugada toda na carceragem do 2º DP e foi levado agora de manhã para o CDP de Pinheiros. Dr. Adilson está aqui do nosso lado, responsável pela prisão do monstro ali em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Delegado, informalmente, o que o monstro fala para vocês? Admite, nega, demonstra arrependimento? Qual o comportamento dele? Bom, primeiramente, boa tarde. Só para esclarecer inicialmente, a divisão de capturas é subordinada ao Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas, cujo diretor é o Dr. Marco Antônio Desgualdo. Em conversas informais aí com o monstro, ele apresenta um certo arrependimento. No entanto, nós não acreditamos nessa versão. Ele é um criminoso que está há muitos anos aí na prática reiterada de delitos, desde 1991, então não acreditamos nesse arrependimento que ele exterioriza. Ele Desde 91, doutor? Então, 23 anos roubando bancos em São Paulo. Exatamente. Ele começa essa carreira criminosa no ano de 1991 e desde 2007 ele se encontrava foragido. Ele tinha o benefício do semiaberto, saiu e não voltou para a prisão. Ele teve entradas e saídas aí reiteradas no sistema carcerário. Em 2 ocasiões ele abandonou o regime semiaberto e em uma ocasião ele fugiu do presídio de Tremembé. E agora ele está preso, já foi levado para o Centro de Detenção Provisória. Alexandre Mota, Percival de Souza, essa é a situação do monstro agora de volta para a cadeia. Mota. Inclusive nós temos imagens já exibidas, mas se puder colocar mais uma vez as imagens da transferência de hoje do monstro. Imagens de agora há pouco, ó, imagens resgatadas de há pouco da transferência do monstro, que agora esconde o rosto, né? É um comportamento bem diferente, bem distinto. Com uma arma na mão ou com a arma na cintura, o comportamento dele era outro. Cerca de 45 assaltos. Doutor Adilson, é um prazer tê-lo aqui ao vivo no Balanço Geral para todo o país. Já se sabe o montante de todos esses assaltos, porque em apenas uma ação, cerca de 40 milhões de reais, 39 milhões de reais. A polícia já tem uma ideia de quanto ele conseguiu juntar com todos esses roubos? Olha, com certeza ele amealhou muito dinheiro ilegal, ilícito, num roubo que ocorreu em 1999. Esse montante foi de aproximadamente 39 milhões. Naquela ocasião, infelizmente, por falta de provas, ele não conseguiu ser condenado. E em outras ocasiões, ele tem uma extensa ficha de roubos e cada roubo que ele pratica é uma média
subtraída de 300 a 400 mil reais por instituição bancária. É lógico, é evidente que esse dinheiro ele era dividido entre a quadrilha dele muito numerosa, e em cada ocasião um número de participantes. Então não dá para estimar o número, a quantidade de dinheiro, a quantia, melhor dizendo, de dinheiro que ele conseguiu amealhar com o crime. Percival. Doutor Adilson, eu conversei com o seu diretor, doutor Desgoldo, e ele me disse que essa investigação do DECAD, a qual pertence à divisão de capturas, foi uma longa investigação e que ele havia estabelecido uma lista de prioridades para capturas entre todos os mandados de prisão a serem cumpridos em São Paulo. Quanto tempo demorou a investigação para chegar ao monstro, doutor Adilson? Essa investigação, boa tarde, Percival, essa investigação já perdura por mais de 2 anos. Nós viemos do DEIC, lá já havia se iniciado no DEIC essa investigação, continuamos com várias informações, cada ocasião ele mudava de endereço. Quando chegamos a nos aproximar do monstro, os policiais que hoje trabalham na primeira delegacia de capturas chegaram bem próximo dele, mas por algum detalhe não foi possível a prisão, porque ele percebeu, talvez tenha percebido a aproximação, a proximidade de policiais e mudava de endereço constantemente, ele não fixava, não tinha hábito de falar muito ao telefone. Então foi uma investigação que contou com a astúcia, a perseverança, a dedicação dos policiais da primeira delegacia de capturas, Percival. Doutor Adilson, eu sei que com relação ao montante o senhor não sabe definir, mas a polícia pretende fazer diligências na casa do monstro, em outros locais, para tentar recuperar parte desse dinheiro roubado? Olha, sem dúvida a polícia vai continuar nas investigações. No entanto, essas investigações daqui para frente, elas ficarão a cargo da Delegacia de Roubo a Bancos do DEIC, que provavelmente fará a solicitação de permanência desse indivíduo na carceragem do DEIC, que é o Departamento de Investigações Criminais, e ficará encarregada de tentar identificar outras vítimas, outras instituições bancárias, eventual endereço de onde ele tenha investido dinheiro, onde ele tenha escondido. Essas investigações prosseguirão pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, que pedirá essa permanência, como eu falei, ao juiz corregedor, que, autorizando, eles poderão dar prosseguimento nessa apuração. Certo, quero agradecer mais uma vez ao delegado Adilson da Silva Aquino. Parabéns, viu, doutor, pelo trabalho, e estendo os parabéns aí a todos os policiais civis aí que participaram dessa empreitada. E também agradecendo a participação do repórter Rogério Guimarães. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com o Rogério. Percival, o doutor Adilson falou de um ponto e a reportagem também já havia citado. Ele gozou do benefício do semiaberto. Como é que um assaltante, um criminoso tão perigoso, consegue receber o benefício do semiaberto? É mais uma das nossas leis, né? As brechas, inúmeras brechas nas nossas leis. Boa pergunta, porque na verdade isso aí foi uma falha do judiciário. Ele estava em Tremembé, uma penitenciária de segurança máxima na região do Vale do Paraíba, aqui no interior de São Paulo, e ele é perigoso. Ele é tão perigoso que assim que ele saiu, em 2007, ele continuou na mesma prática criminosa. Para você ter uma ideia, esse apelido, você fica curioso em saber por que monstro. Porque ele age com brutalidade, com crueldade, com uma verdadeira selvageria. Por isso que ele adquiriu o apelido de monstro. Agora, ele saiu da mesma maneira que um outro que a polícia demorou muito tempo para recapturar, que foi aquele Piauí, um outro bandido ligado a uma facção criminosa em São Paulo, que tinha em casa, para você ter uma ideia, quando ele foi recapturado em Santa Catarina, no sul do país, uma lista de 42 policiais a serem assassinados. Aliás, o monstro pertence a uma facção criminosa cuja prioridade no momento é assaltos a banco, contrabando de armas e contrabando de munição e tráfico de drogas. Eles praticamente monopolizam esse tipo de atividade criminosa. E para você ter uma ideia, Mota, eu tive com policiais federais recentemente, fizeram um acompanhamento de monitoramento telefônico, apuraram, o que eu estou falando é oficial. Certo. Conversei com o diretor-geral da Polícia Federal. Um monitoramento de uma conversa ao vivo
online em 14 estabelecimentos penais brasileiros com integrantes da facção criminosa. Aí entra Mato Grosso, entra São Paulo, entra Rio de Janeiro, entra Paraná, entra Santa Catarina, entra o seu estado, o Rio Grande do Sul. É uma espécie de videoconferência da bandidagem. Exatamente. Então, por isso é algo de fato assustador. Outra coisa que vai ser verificada, além do que o doutor Adilson disse, ou seja, o DEC tem uma divisão de crimes contra o patrimônio, cuja 5ª delegacia é de roubos a banco. O monstro interessa muito a eles. Mas, além disso, você tem uma investigação paralela em São Paulo da Corregedoria da Polícia Militar, que tem um departamento só para investigar assassinato de policiais e militares. Essa facção é responsável direta pela morte de muitos policiais militares, inclusive assassinatos recentes em São Paulo. Portanto, a presença do monstro interessa não só ao DEC, como também ao Departamento de Homicídios. E aquilo que você cobrou, a lista. Você vê que o doutor Desgodo, o diretor do DECAR, desse departamento, ele fez uma lista de prioridades para serem capturados. Ele fez os 30 que deveriam ser capturados com prioridade absoluta. Como você pode pegar um elemento ligado a uma facção criminosa, portador de altíssima periculosidade, e dar a ele o benefício desse regime semiaberto? É o fim da picada. Isso é inconcebível. O Piauí, aquele da lista com 42 policiais, foi a mesma coisa. Sabe o que ele foi autorizado? Passar o Dia dos Pais em casa, Mota. Isso é piada, isso é piada. Aí ele foi se juntar ao bando do PCC lá em Santa Catarina, onde foi preso pela Polícia Federal lá, que deu ele de presente de volta para a Polícia de São Paulo. Piada de extremo mau gosto. Olha aqui, ó.